Por mais que How I Met Your Mother tenha nos respondido qual é o emprego do Barney, foi uma dúvida que durou 9 temporadas, eu vim aqui fazer esse vídeo rápido para explicar de uma vez por todas qual é de fato o emprego dele, qual que era todo o plano que ele estava fazendo por trás desse emprego e explicar também a piada em cima da resposta que ele sempre dava quando alguém perguntava sobre o trampo dele. Então fica comigo até o final do vídeo, você que é fã de How I Met Your Mother e gosta dos vídeos aqui do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, voltando aqui com um vídeo de How I Met Your Mother que eu sei que vocês gostam muito, para explicar de uma vez por todas qual é o emprego do Barney, que sempre que alguém pergunta, ele responde isso no idioma original, e aí lá na nona temporada, quando eles responderam qual que era o emprego do Barney, a gente entendeu o porquê desse please que ele sempre falava. E se você já gostou que eu voltei a falar de How I Met Your Mother aqui no canal, já deixa seu like, já se inscreve, e você tá de olho nessa camiseta maravilhosa que eu tô usando. Ela foi bordada pela minha esposa, a Bia, que atende lá no Maria Pontilhada, lá pelo Instagram mesmo. Ela faz camisetas e blusas bordadas, eco bags, bastidores, vários produtos muito legais, tudo feito à mão, com muito carinho, e entrega para todo o Brasil através dos correios. Tem coisa de série, de filme, de músicas, imagens da internet, frases, e você pode fazer do seu jeito também, mesmo que ela nunca tenha feito, é só mandar a imagem para ela e trabalhar a ideia ali, que ela pode fazer uma personalizada para você. Então vai lá, @Maria Pontilhada no Instagram, o link tá aqui na descrição para facilitar, já segue agora, e você pode pedir uma igual essa também, que, vamos combinar, é uma camiseta maravilhosa e uma das minhas favoritas entre tantas que eu já tenho que ela fez. Vamos lá então falar agora do emprego do Barney. Por que ele sempre respondia please e o que isso significava? Porque quem entende um pouquinho de inglês e assistiu tudo legendado já sabe tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas tem muita gente que ainda não sabe, ou mesmo que saiba, talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Então eu vim aqui para explicar de uma maneira simples e fácil, de uma vez por todas, para não restar mais nenhuma dúvida. Essa palavra, esse please, que o Barney sempre respondia quando alguém perguntava do trabalho dele, traduzindo literalmente para o nosso idioma, significa por favor. Quando a gente quer pedir um favor para alguém, a gente pede please, que é por favor. Mas no contexto aqui da fala, de toda vez que alguém perguntava isso pra ele respondia como uma forma de, tipo, deixa pra lá, eu não vou te falar, tipo, só pra dar uma enrolada na pessoa assim, porque, por favor, né? Eu não vou te falar. Então meio que virou uma piada que durou durante várias temporadas aí até o final, quando finalmente foi explicado esse please, que no caso não era uma palavra em si, era uma sigla para a função que ele tinha dentro da empresa que ele trabalhava, que era a Ultracell Corporation, que mais tarde também comprou a GNB, o Goliath National Bank, que foi o banco que o Marshall trabalhou durante um tempo. Então esse please que o Barney sempre respondia significava, na verdade, provide legal exculpation and sign everything, que em português seria providenciar justificativa legal e assinar tudo. Basicamente é o resumo de uma função que ele pegava vários documentos jurídicos e saía assinando tudo que desse na telha, que na teoria é benéfico para a empresa, mas para ele seria muito ruim porque ele estava assinando um monte de coisa que, se desse bosta, a empresa conseguia se livrar de qualquer acusação que tivesse, ia cair tudo nas costas do Barney e ele que seria o prejudicado da história, que inclusive foi o que aconteceu com o cara que estava no cargo dele antes do Barney chegar, lá em 98, quando ele foi lá pedir um emprego pro Greg e apareceu lá no fundo esse cara sendo preso pelo FBI e tal, o Barney acabou tomando o lugar desse cara. E ele corria o risco de ter o mesmo destino. Por que isso não aconteceu? Porque desde o início era um plano para ele se vingar do Greg, o cara que entrevistou ele, que era o chefe lá da Ultracell Corporation e que roubou a namorada dele, a Shannon, lá em 1998, quando eles estavam namorando e eles iam se casar virgens. Aí eles prometeram uma viagem para Nicarágua juntos e tal, mas ela desistiu de última hora. Quando ele voltou para tentar convencer ela, ele viu que ela estava ficando com esse Greg. E aí desde lá ele decidiu se vingar do Greg, se passando por um cara corporativo, começando a usar terno, aprendendo a linguagem deles, e conseguiu um emprego lá dentro para poder aos pouquinhos se infiltrar lá dentro e aí sim começar o seu plano de vingança, que ele conseguiu lá ficar comunado ali com o FBI. Para tudo que fosse acontecendo, ele ia vazando as informações para o FBI para que aquilo se tornasse um grande dossiê para fechar a empresa que conseguia se esquivar de tantas acusações, de tantos processos, conseguiria fechar de uma vez por todas e prender o principal responsável por isso, que era o Greg. Então esse era o trampo do Barney. Agora, qual que é a piada por trás de tudo isso? Acho que na dublagem, quando chegou essa parte de explicar a função dele, ficou ok, era isso o plano dele o tempo todo, e ficou por isso mesmo, porque não fez nenhum sentido. Porque na dublagem, toda vez que alguém perguntava pro Barney o emprego dele, o que ele respondia? Sério, o que é que você faz? Cara. Que até entra no contexto legal, tipo, cara,
E ficava por isso mesmo, o que faz sentido ali na adaptação para o nosso idioma. Mas quando chegou na explicação, não fez sentido, porque essa palavra cara, acabou não se tornando uma sigla, assim como era o please no idioma original. Então ficou cara na resposta dele, mas quando foi explicar a função, explicou normal. Falou que era providenciar justificativa legal e assinar tudo. Então, não fez sentido. A sigla no português ficaria providenciar justificativa legal, PJLAT. PJLAT. A sigla em português ficaria PJLAT. Então não fez sentido, não se tornou uma piada de trocadilho, assim como aconteceu no idioma original, que é no inglês. E eu sei que é muito difícil adaptar esse tipo de piada para o nosso português, mas não era impossível. Tanto que a legenda conseguiu. Sempre que a gente assistia legendado e ele respondia please, a legenda aparecia para, e não cara, ficava para. E na hora da explicação, eles não traduziram literalmente. No para, eles colocaram prover álibis e rasurar assinaturas, que se juntar as primeiras letras, ficaria uma sigla para, que era a mesma resposta que ele deu esse tempo todo. Então a legenda conseguiu fazer essa adaptação. O dublado eu defendo. Por quê? Que eles colocaram cara desde o início, porque eles não sabiam o que ia aparecer lá na frente da nova temporada. Mas quando a oportunidade apareceu, eles deveriam ter tentado fazer essa adaptação também. E eles inclusive poderiam se inspirar na legenda, que estava lá para, o prover álibis e rasurar assinaturas. Eles poderiam ter colocado colher álibis e rasurar assinaturas, porque aí ficaria a sigla cara, que é a mesma resposta que ele deu o tempo todo, e aí a piada passaria a fazer sentido. E isso é muito importante, muito grave, isso tem que ser apontado aqui, porque por mais que seja uma piada besta, que se passar despercebido não vai fazer tanto sentido, mas quando faz sentido é muito mais legal, porque eles trazem uma piada que acontece desde a primeira temporada. E isso é muito importante tanto para quem não assiste legendado, porque não gosta de assistir no idioma original, ou não consegue acompanhar legendas, quanto principalmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual e que precisam da dublagem, precisam do áudio para aproveitar a série. Porque quem tem deficiência visual não vê que na hora da explicação da função do Barney tá aparecendo ali na placa, a sigla, com as primeiras letras destacadas. E a dublagem tem uma função muito importante de acessibilidade nessas horas. E quando eles não fazem esse tipo de adaptação, quem tem deficiência visual não entende nada o que está acontecendo. E isso é muito ruim. Eles deveriam ter se esforçado um pouquinho, pelo menos, para transformar isso numa piada, num trocadilho no português também. E vocês viram que eu fazendo aqui nem sou profissional nisso e consegui fazer sem muita dificuldade. Então eles poderiam ter pelo menos tentado. Mas essa é a explicação então, entendeu? Por isso que português, quem assistiu só dublado, talvez não tenha feito muito sentido. Para quem não entende inglês, mesmo com a imagem lá aparecendo, com certeza não fez nenhum sentido, mas agora vocês entenderam por que ele sempre tinha essa resposta desde o início, porque era uma sigla para a verdadeira função dele, que era sair assinando tudo que viesse pela frente para poder favorecer a empresa, quando na verdade ele estava de esquema ali com o FBI, juntando todos esses documentos para criar um dossiê e colocar todo mundo na prisão. E que inclusive ele conseguiu concluir essa vingança 2 meses depois daquilo que acontece no final da temporada, no tempo atual, ainda não naquelas cenas do futuro, mas no tempo atual, 2 meses depois daquilo que acontece. Não vou falar aqui para não dar spoiler caso alguém não tenha chegado no final ainda, mas logo depois, ali no finalzinho da série, ele consegue essa vingança. E é isso, eu acho que foi bem rapidinho, bem simples, mas não consigo explicar melhor do que isso a função e o emprego do Barney. Você já sabia de tudo isso ou eu esclareci e te ajudei a entender de alguma forma? Me deixa aqui nos comentários se eu te ajudei, porque isso me inspira a fazer mais vídeos desse tipo para ajudar a explicar outras coisas também de outras séries e de How I Met Your Mother. Deixa seu like, não esquece de sair do vídeo de se inscrever aqui, e tem várias outras dúvidas que eu já respondi também sobre How I Met Your Mother, que estão nessa playlist aqui em cima. Tem um monte de vídeo sobre o Grinch, que o Ted chama a Lily, tem da faculdade do Marshall, que é uma confusão completa, enfim, tem várias dúvidas que eu respondo aqui, inclusive o vídeo de curiosidades também, que tá bem legal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!